Bom dia! O assunto é muito importante. Uma situação de muita briga, muito litígio, né? Muita vingança. É um assunto muito interessante quando eu falo de reintegração de posse, ainda mais vinculando aos herdeiros. Quero falar com você então da reintegração de posse de herdeiro. Importante lembrar que na reintegração de posse nós temos uma ação importante e prevista no procedimento especial dentro do Código de Processo Civil. Então nós temos a ação de reintegração de posse como uma ação de procedimento especial. No Código de Processo Civil atual, nós temos 3 procedimentos. O primeiro procedimento é o procedimento comum, é o mais utilizado, é residual. O segundo procedimento é o procedimento de execução. Nós temos que ter um título executivo extrajudicial ou judicial, artigo 515 do Código de Processo Civil ou 784 do Código de Processo Civil. Para que possamos utilizar o procedimento especial, temos que ter esse documento. No caso do corretor de imóveis, quando ele deixa de receber a comissão, a sua comissão, os seus honorários, porque talvez o comprador, o vendedor, o locador, o locatário enganou esse corretor de imóveis, né? Acabou fazendo a transação imobiliária de forma direta, pulando a intermediação que foi feita por esse corretor, cabe a ele, talvez tendo prova, uma prova de um contrato escrito, fazer a ação de execução de honorários. Caso não tenha, tem que fazer a ação de cobrança. Olha como é diferente aí os procedimentos. Tem requisitos para usufruir dos procedimentos. No caso da execução, o requisito é ter o título executivo extrajudicial. Terceiro procedimento, então. Primeiro, conhecimento. Segundo, execução. Tem que ter título executivo extrajudicial. Vamos para o terceiro procedimento. O terceiro procedimento que aparece no Código de Processo Civil é o procedimento especial. E o procedimento especial, dentro do procedimento especial, nós temos diversas ações. Esse procedimento especial aparece de forma organizada dentro do Código de Processo Civil. Nós temos muitas ações ali. Quando falo de procedimento especial, vale a pena lembrar que nós temos, nesse procedimento especial, nós temos as ações possessórias. Possessórias nós temos 3. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. A reintegração de posse, o interdito proibitório, a manutenção. Lá na graduação de Direito, normalmente nós explicamos assim, ocorre a turbação, ocorre o esbulho. Na prática, nós temos que explicar de forma didática, senão ninguém entende, né? Então, a reintegração de posse, vamos lá, prática, didática. Quando que eu vou fazer a ação de reintegração de posse, professor? Quando eu perdi a posse total. Tudo! Seja um imóvel urbano, seja um imóvel rural, seja uma chácara, um sítio, né, seja uma fazenda, um apartamento. Se eu perdi a posse daquele imóvel, integral, total, eu vou tentar recuperar no Poder Judiciário através da ação de reintegração de posse. Já a ação de manutenção de posse, atenção, hein? Eu não perdi tudo, mas existe uma invasão. Uma invasão parcial, ou seja, pode ser no imóvel urbano também, normalmente no imóvel rural, na chácara, no sítio, na fazenda, no rancho. Existindo essa invasão parcial, eu certamente vou trabalhar com a ação de manutenção. A terceira ação que nós temos é a chamada ação de interdito proibitório. Essa ação é preventiva, existe a iminência de ocorrer. Iminência. Não aconteceu invasão, nem total nem parcial, pode ocorrer. Eu brinco muito, e claro, o professor longe de entrar no mérito, mas vamos dizer que tem um pessoal de vermelho gritando, vamos invadir sua posse, vamos invadir sua posse. O fazendeiro pega o binóculos, né? Olha e fala, meu Deus do céu, estão vindo em direção à minha fazenda. Qual que é a saída dele? Talvez fazer uma ação de interdito proibitório, onde ele vai pedir ao Poder Judiciário uma decisão preventiva. E aí, caso ocorra a invasão, já apresenta. Fala, olha, se continuar aqui, se realmente invadir, de fato, vocês vão pagar uma multa diária. Né? Vocês todos da associação, do movimento que for. Tá? Então, um exemplo hipotético aqui. Então, nós temos 3 ações possessórias. Quando eu falo de ação possessória, é importante lembrar do princípio da fungibilidade. Quando eu falo de tutelas provisórias, ações possessórias e também recursos, nós temos o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade não é para corrigir erro de advogado mal preparado. Erro daquele advogado que faz tudo. Faz criminal, faz aposentadoria e quer mexer aqui no direito imobiliário. Esse profissional vai ter dificuldade mesmo. O direito imobiliário ele é muito complexo. Além de ser complexo, ele é multidisciplinar. Você tem que ter noção de direito, não só de imobiliário, mas dominar direito civil, dominar processo civil, dominar direito consumidor, direito constitucional, direito administrativo, penal também, nós temos vários crimes imobiliários. Tem que dominar também, claro, tributário. Ou seja, o direito imobiliário, você tem que ser especializado, só fazer isso, senão você erra a ação e gera um prejuízo para o seu cliente, porque nós temos no processo civil a chamada sucumbência.
Se você ingressa com uma ação errada, e para ingressar com a ação errada no direito imobiliário é fácil, o que vai acontecer? Seu cliente vai perder a ação e ainda vai ter que pagar a sucumbência, que pode chegar, segundo o Código de Processo Civil, em até 20%. Olha o risco disso. Então, cuidado, hein? Eu defendo muito nas aulas, o professor que é coordenador de 27 pós-graduações hoje, amanhã pode mudar, né? Isso é uma passagem, nós somos um número, mas hoje, o professor que coordena 27 pós-graduações, eu vou morrer falando isso. Tem que se especializar. O advogado que faz tudo não faz nada, assim como o dentista, como o médico e como o corretor. O corretor de imóveis, você percebe que ele é bem sucedido quando ele é especializado, especialista em um segmento. Talvez só em imóveis comerciais, talvez só em imóveis residenciais, talvez só em apartamentos, talvez só em áreas rurais. Esse corretor vai se destacar mais, tá? Especialização hoje não é só um grande objetivo, né, para que você seja um grande profissional reconhecido. É necessidade, porque se você não for especialista, ninguém quer mais contratar o genérico, né, o que faz tudo. Esse sujeito é muito perigoso, porque quem faz tudo acaba não fazendo nada, né? Então cuidado, tá? Importante. Mexer com ações possessórias, nós temos aí sim uma situação de muito risco. Sabe por quê? Eu vou contar para você. O Instituto da Posse, ele é sui generis. É sui generis. Nós não temos um conceito de posse definido. A posse, aparece em direitos reais, mas não é direitos reais. A posse também é direito das obrigações. Ou seja, o conceito já é confuso. O conceito já é difícil. Aí você vai trabalhar com uma possessória. Então, cuidado, tá? Volto a falar, o princípio da fungibilidade não serve para que o advogado se livre, né, de uma situação que ele errou a ação. Não é para isso. Cuidado, hein? Muito advogado faz ação de manutenção de posse, quando era para fazer ação de reintegração, faz ação de interdito, quando era para fazer ação de manutenção, e aí ele fala, não, fungibilidade. Não é isso, hein? A fungibilidade, o princípio da fungibilidade é um princípio utilizado no processo civil, que não é para cobrir erros absurdos, grosseiros, dos operadores do direito ou de qualquer pessoa. É um princípio para que exista uma economia e uma celeridade processual. Ou seja, o Felipe aqui, o meu amigo, ele me contratou para fazer uma manutenção. Ele não contou para ninguém do Cresce, não contou. Mas ele comprou uma chácara linda, tem piscina, tem até sauna na chácara dele. Ele não contou para ninguém, mas eu fiquei sabendo, ele falou que vai me convidar, hein? E essa chácara invadiram o fundo. É tão grande a chácara do Felipe que invadiram o fundo, ele nem percebeu, tão grande que é. Depois de quase 60 dias ele percebeu que invadiram o fundo. Aí nessa situação, sabe o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma ação de manutenção de posse. Essa é a ação adequada, essa é a ação correta, ação de manutenção de posse. O Felipe, quando me procurou para fazer a ação de manutenção de posse, eu fiz, porque ele me contou a história que invadiram de forma parcial. Mas depois de 10 dias, sabe o que aconteceu? Invadiram tudo, porque o Felipe, com aquela situação, foi conversar com o pessoal, falou, olha que absurdo, e foi embora, e deixou o imóvel. Quando ele voltou, invadiram tudo. Aí a ação mudou, não é? É reintegração de posse. Eu preciso fazer uma ação nova? Não. O Poder Judiciário vai aplicar a fungibilidade. Claro que ela tem que ser requerida, né? Requerida seria o ideal, é o mais correto. E aí sim, o Judiciário vai aplicar o princípio da fungibilidade. Então veja, não existe um erro, existe uma mudança de situação, então cuidado com isso, tá? Entendendo melhor as ações possessórias, precisamos, antes de entrar no mérito, entender a diferença de posse e domínio. Eu vou bater nisso também. Corretor de imóveis, investidor, comprador em leilão, advogado. Quem atua de alguma forma no mercado imobiliário e faz confusão de posse e domínio, não dá. Não dá para continuar a conversa. Não dá. Não dá, porque se você confunde isso, para. É o básico. Então presta atenção aqui. Vamos lá. O que é posse, professor? E o que é registro? Registro é propriedade. Registro é domínio. Nós só temos registro, e não tem outro documento, quando o nosso nome aparece no cartório de imóveis. Nós temos registro, porque o nosso nome aparece no cartório de imóveis. Certidão atualizada, matrícula, transcrição, certidão de propriedade. Se o meu nome, o nome do Felipe, não aparece na certidão de propriedade, sabe o que você tem? Não adianta chorar, não chora não, amiguinho. O que você tem é posse. Mas eu tenho uma escritura pública, é posse. Escritura pública não é registro. A escritura pública, para que você tenha um imóvel regular, você tem que pegar e registrar, não é isso? Mas eu comprei no leilão, eu tenho uma carta de adjudicação. Arrematação, carta de arrematação, é posse. Você não registrou a carta. Eu fiz o inventário judicial, fiz o inventário extrajudicial. Se foi judicial, eu tenho formal de partilha. Se foi o extrajudicial, eu tenho a escritura pública, mas eu não registrei por falta de dinheiro, por falta de informação. Sabe o que você tem? É posse. Eu ganhei uma ação de adjudicação compulsória, mas eu não registrei a conhecida carta de adjudicação. Sabe o que você tem? É posse. Não chora, não adianta.
Registro é uma coisa só. Entendendo então agora as possessórias, entendendo também a diferença de posse e registro, propriedade, agora sim dá para entrar na pergunta prática, oficina de prática. Cabe a ação, né, reintegração de posse contra o herdeiro, então cuidado, tá? Para que eu utilize a ação de reintegração de posse, as possessórias, eu preciso ter posse. Segundo o Código de Processo Civil, eu preciso, para usufruir dessas ações possessórias, na peça, na inicial, que é a petição inicial do artigo 319 do Código de Processo Civil, eu preciso sim provar a posse. Eu tenho que ter a data da invasão e eu preciso provar minha posse. Quem não tem posse, quem nunca teve posse, cuidado, hein? Se você fizer ação possessória, você vai se dar mal, porque a ação correta seria uma reivindicatória. Talvez uma ação de missão da posse, a posse pela primeira vez, então cuidado, tá? Nós temos outros instrumentos de registro que você consegue lutar, brigar pela propriedade. Quando envolve herdeiro, cuidado. Nós temos realmente uma relação de posse, talvez um herdeiro tenha a posse, normalmente sempre tem, e o outro herdeiro tem os direitos hereditários. Eu tenho direitos hereditários até registrar, até fazer o formal de partilha, o registro do formal de partilha. Fiz o inventário, saiu o formal de partilha, se foi judicial. Fiz o inventário, se foi no cartório, tabelião, escritura pública. Se eu registrei a escritura pública ou registrei o formal de partilha, agora sim eu passo a ter o quê? O domínio parcial, eu sou coproprietário. Porque herdeiro, normalmente, mais que um herdeiro, ele não é proprietário sozinho, então o nome, a nomenclatura adequada é coproprietário. Nós temos uma jurisprudência que discute muito essa situação, né? Das ações possessórias, reivindicatórias. Quando envolve direitos hereditários, nós temos jurisprudência para todo lado. Mas o que eu quero falar para você com muito carinho, toda vez que eu queira, né, realmente resolver uma situação de herdeiro, o que eu tenho que fazer? É uma ação de reintegração de posse? Complicado, que você é um herdeiro e você não tem a posse, nunca teve a posse, como você vai fazer possessória? Ah, vou fazer ação reivindicatória. Cuidado também, porque se você fizer uma ação reivindicatória, você está fazendo uma ação reivindicatória, talvez se foi registrado o formal de partilha ou a escritura pública, o outro também é coproprietário, o outro herdeiro, igual a você. Então, nessa situação, nós temos uma situação realmente muito importante, hein? Quando existe um coproprietário do outro lado, eu preciso verificar com muito cuidado essa reivindicatória, porque eu posso me dar mal. Segundo a jurisprudência, o coproprietário que faz uma ação contra o coproprietário é uma ação que perde um pouco a sua essência, o seu objeto. Por quê? E a jurisprudência não está errada, porque o outro ele tem os mesmos direitos que eu tenho. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu preciso, de certa forma, realmente analisar o caso concreto. Existem outros meios, existe a ação de extinção de condomínio, precisa analisar o caso concreto, mas fato é que eu não posso, de certa forma, trabalhar com essas ações de risco. Volto a falar, o direito imobiliário é muito complexo, né? Toda vez que eu falo em direito imobiliário, eu tenho que analisar a documentação do imóvel, eu tenho que analisar a ação correta. Normalmente no direito imobiliário nós temos sempre 2 ou 3 ações para utilizar. Você quer ver um exemplo? Uma discussão de uma parte de uma área. O vizinho ficou com parte do meu terreno. Isso acontece muito no Brasil, né? Aí, talvez, analisando o caso concreto, a ação que eu tenha que fazer é a demarcação de terras. Dependendo da situação, eu faço uma reivindicatória. Ou seja, quando eu falo de direito imobiliário, primeiro ponto é entender o que é posse e domínio. Segundo ponto, aplicar a ação mais específica, sempre a ação mais específica, fugindo da ação genérica, tá? Então, esse é o ponto para que possamos aí ter sucesso no nosso trabalho jurídico, ok? Vamos juntos aqui. Quero falar com você também, quando eu falo de reintegração de posse, quando eu falo de reivindicatória, existe a jurisprudência nova e também doutrinadores, não todos, que fazem uma classificação bem interessante. Utilizam a nomenclatura as ações possessórias diretas e ações possessórias indiretas. Ações possessórias indiretas seria o que nós chamamos no passado, né, realmente de petitórias. Então existe essa classificação nova. No direito, na parte da teoria, né, quando eu falo de posse, existem as teorias de Savigny e Ehring. São teorias como que funciona a posse, de conceitos da posse. Na prática não adianta a gente entrar nesse mérito. O que interessa para nós aqui é se tem a posse. Se tem a posse, pode usufruir das possessórias. Se não tem, não há que se falar em possessórias. Aí teria que trabalhar com ações de domínio. Então, cuidado com isso. Importante, hein? Vale a pena lembrar também
dentro desse contexto, nós temos sim diversos outros meios, né? Talvez uma audiência de conciliação, talvez também uma conversa. Vale a pena sempre tentar conciliar. Quando existe briga de herdeiros, eu quero falar para você com muito carinho, processos litigiosos envolvem brigas, né? A justiça está muito morosa. Não estou aqui para culpar ninguém, mas é uma realidade no nosso país. O Poder Judiciário, na minha opinião, e outros doutrinadores, que também escrevem muitos livros e artigos, como o professor aqui, o Judiciário hoje vive a chamada jurisdição defensiva. O Judiciário me parece, não vou generalizar, mas muita gente no Judiciário se livra dos processos e parece realmente que nós somos reconhecidos como número, né? Então, não é analisado aquele caso de forma concreta, a sua história, o fato, não. É analisado lei, de forma fria, né? Então, cuidado, muitas vezes você acha que tem aquele direito e não tem, por isso tem que ser analisado o caso prático, sempre com um especialista, tá? Então vale a pena bater um papo sobre isso. Nessas ações possessórias, então, professor, posso usar ação possessória contra o herdeiro? Cuidado, só se você realmente é o herdeiro que tem a posse. Aí você poderia utilizar essa ação possessória para defender os seus direitos possessórios contra os outros herdeiros ou coproprietários. Então é importante frisar isso, hein? Vale a pena lembrar que na reintegração de posse, o herdeiro pode usufruir se ele tem a posse. Ele não tem, se ele é aquele herdeiro que nunca teve a posse ou não tem a posse há muitos anos, cuidado, pode ser uma ação de risco, tem que ser analisado o caso concreto. Essa ação possessória permite que você use a tutela antecipada, a liminar para todos os efeitos, nome mais didático. Então cuidado, também seria um meio de você usufruir dessa liminar. Vale a pena lembrar também que direitos hereditários têm a ver com direito de preferência. Cuidado, hein? O brasileiro tem essa mania. Direito de preferência, você tem que oferecer para mim, eu sou herdeiro. Calma, cuidado, hein? O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, já resolveu essa situação. O direito de preferência ele é limitado em direitos sucessórios. Vai até onde, professor? Até o registro do formal de partilha. Se não houve uma negociação ali entre os herdeiros, né, ou se o herdeiro decidiu vender para alguém, realmente, antes do formal de partilha, do registro formal de partilha, tinha que acontecer, sim, o oferecimento, oferecer a minha parte. Depois do formal de partilha, depois foi feito o inventário, eu vendo para quem eu quiser. Eu sou coproprietário, já foi feita a divisão, na minha opinião, entendimento correto e inteligente do Superior Tribunal de Justiça. Acho que é isso. Não dá para ficar falando de direitos, né, direito de preferência sem realmente ter esse direito. Então, cuidado, o direito de preferência no Brasil foi limitado, hein? Falo isso em relação às ações possessórias, né, que envolvem herdeiros, né, que não foi respeitado o direito de preferência, eu quero a nulidade, eu quero a reintegração de posse. Cuidado, depende, se foi registrado o formal de partilha, após o registro o herdeiro vende para quem ele quiser, porque ele é coproprietário. Então, cuidado com isso. No direito condominial também nós temos uma limitação, né? Muita gente acha que eu vou vender um apartamento e sou obrigado a oferecer para todo mundo. Não é isso. Se o apartamento é do prédio, o prédio é obrigado a oferecer para os condôminos. Então, cuidado. Existe um equívoco muito grande nas informações em relação ao direito de preferência do condômino, hein? E a terceira situação que também tem a ver com o direito de preferência, sim, tem a ver, né, com aluguel. No aluguel, segundo a Lei 8.245 de 91 e a Lei 12.112 de 2009, toda a jurisprudência e doutrina, o locatário, cuidado, presta atenção aqui, você que é locatário de imóvel comercial, não adianta você depois chorar, hein? Eu quero que seja respeitado o direito de preferência. Calma, e aí? Você fez o que tinha que ser feito? Locatário, para que tenha o direito de preferência de fato, sabe o que ele precisa fazer? Exigir a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, ok? E além disso, precisa ter uma cláusula chamada cláusula de reserva ou de vigência. Então, com essas duas situações, a verbação do contrato de averbação dentro da matrícula do imóvel alugado. Mais ainda, dentro do contrato de locação, uma cláusula de reserva. Aí sim, você pode bater no peito e falar, opa, tem que respeitar o direito de preferência, senão eu vou brigar. Hein? Aí sim, agora se você não tem isso, cuidado, hein? Esse direito de preferência, segundo a doutrina, a jurisprudência, ele não existe de fato. O direito de preferência é ensinado errado na graduação. Ele é muito teórico, não corresponde à verdade. Então o professor está falando aqui a verdade com base na jurisprudência e na doutrina. Então, muita atenção em relação a isso. Eu sempre levo as situações práticas, tá? Quero agradecer a você mais uma aula aqui no Questão de Direito. Agradeço a todos que acompanham o TV Cresce. Um abraço para você.